E uma pergunta que é bem recorrente aqui nos papos é como você fez essa transição de CLT para empreender, né? Tipo, que chavinha que teve que mudar? O que você pensou? Você fez um colchão de dinheiro ou não fez? Apostou tudo? Como que foi isso? Cara, olha só, eu nasci em Brasília, num barraco de madeira que não tinha chão para pisar, era chão de batido, tá? E depois meu pai ganhou um dinheirinho, fez um cimento e a gente não precisava lavar o pé para deitar na cama. Então você imagina da onde é que a gente veio, tá? Então, basicamente, a gente veio de uma família muito humilde, muito humilde. Brasília estava começando, meu pai saiu de Goiânia, minha mãe também saiu de Minas Gerais para formar Brasília. Então, naquela época era a coisa muito difícil, né, e tal. Então, e aí, para piorar, eu perdi minha mãe com 14 anos. Então, aí eu fiquei, meu pai meio que, você sabe como é que é pai e tal, né? Hoje, nós pais, eu sou pai de 3 meninas, a gente é mais presente. Naquela época, não era tão presente quanto a gente é hoje, essa supervisão toda, né? Então, cara, então desde então eu falei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que sair dessa condição, eu não quero isso para mim, e comecei a trabalhar. Então, e eu tinha uma meta. Quando eu comecei com 15 anos na oficina mecânica do meu tio, eu era o único que ia para o colégio com as unhas cheias de graxa, porque a gente abria motor e tirava motor e tal. Então, era motor a diesel naquela época, aquelas D20, aquelas F1000. Então, comecei a trabalhar desde cedo. Tá? Com 17 anos, comprei meu carro. Então, eu era o único que ia para o colégio sem carteira, não pode sair com a polícia. Mas tudo bem, já passou muitos anos ainda. Eu era o único que ia sem carteira para o colégio e tal, eu comprei um Passat de 77, eu sou de 79, e o Passat era 2 anos mais velho que eu, inclusive, era o primeiro carrinho que eu tinha, mas, cara, comprei o carro e tal, então desde então eu comecei, quando eu fiz 18, comecei a trabalhar, e eu tinha uma meta, eu falei, cara, eu vou aumentar R$ 1.000, tô falando isso de 99, tá? Eu falei, eu vou aumentar R$ 1.000 no meu salário todo ano eu vou aumentar R$ 1.000 no meu salário. E se você olhar no meu LinkedIn, em 10 anos eu troquei de trabalho 7 vezes, porque um dos trabalhos aumentou meu salário 3 vezes a cada ano, e aumentou um pouquinho, que eu falei, olha, eu estou aqui para isso. Mas o que eu fazia? Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para aumentar 1.000? Ah, você tem que tirar essa CNA da Cisco. Eu ia lá tirar o CNA. Aumenta para 1.000? Não, não vou aumentar. Então, tá, vou pôr outro emprego. Aí eu pôr outro emprego. Agora, o que eu tenho que fazer? Tiro essa CNP. Aí eu fui lá, tirei quem é de tecnologia sabe essas certificações, então que é difícil de tirar, tirei esse CNP. Aí, pum, mudava. E agora, o que eu tenho que fazer? Não, agora você tem que mudar para segurança, tira a certificação do hacker. Aí eu tirava a certificação do Fire da hacker. E agora? Agora você tira da Checkpoint. Aí eu tirava da Checkpoint. E agora eu tiro do CITSPIX. Então eu fui mudando. A cada emprego chegava assim, eu quero ganhar 1.000 por ano. O que eu tenho que fazer? Ah, tira agora o PMO. Agora você tira o ITIL e o COBIT. Eu falei, pô, então chegou um momento que eu tinha uma porrada de certificação, né? E além do mais, eu tinha empresas que pagavam também minhas certificações, assim, só por usar a certificação para licitação. O Brasil tem muito isso. Então, fui aumentando meu salário vertiginosamente. Então, aí é que está o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui, que é o ponto principal. A coisa mais difícil da carreira de uma pessoa é ir pro desconfortável quando você está confortável. E aconteceu isso comigo várias vezes, eu vou contar para vocês. Cara, eu estava no Banco Central, eu tinha, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, ganhando naquela época R$ 15.000 por mês, que era, pô, eu andava de BMW, eu tinha 2 carros, eu tinha um carro para pedalar, eu tinha 3 bicicletas, solteiro, bicho. Naquela época é como se fosse hoje, assim, eu lembro que eu ganhava mais que o funcionário público do Banco Central. Aí eu falava, cara, e eu não era funcionário do Banco Central, eu era funcionário da Serasa Experian, porque os bancos tomavam muita multa do SPB, porque passava a mensageria do SPB ali, e muitas vezes caiu o mainframe. Então, a Serasa, que era dos bancos, montou um super time de 5 pessoas ali para cuidar da rede de sistema financeiro nacional. Então, pô, eu ganhava bem pra caralho, mais que o funcionário público. Então, hoje é como se fosse, sei lá, hoje o presidente ganha 35 mil, talvez como se fosse uns 40, vai, naquela época, convertendo pro dia de hoje, talvez eu ganhava ali mais que um cara top do Banco Central. Então, cara, era uma vida muito confortável, até eu chamar meu sócio falava assim, vamos largar tudo. Um tava no Banco do Brasil, o Cadu tava na Caterpillar ganhando 10 mil dólares por mês, ganhava mais que eu. E o Arley estava na CNT ganhando também uma légua. Eu falei, cara, vamos largar tudo e vamos fazer uma empresa? E os doidos toparam, cara. Eu falei assim, dois doidos, 3 doidos toparam sair de uma vida confortável. Cara, passamos uma puta dificuldade, fomos pro Rio. A gente tinha nossos carros, tinha um pouquinho de grana, mas não muita e tal. E aconteceu uma porrada de coisa que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a outra hora eu conto. O Daniel sabe bem da história, mas não ia passar aqui 2 horas com vocês. Mas, cara, aconteceu muita coisa nesse meio do caminho, de doença, de bicho, de ficar sem dinheiro, a gente tentar de um lado, tentar do outro. Então, basicamente, a gente ficou sem grana, sem grana, sem grana, sem grana. E assim, a gente gastou nossas economias. Eu tinha já um filho, tinha apartamento, tive que usar meu dinheiro para quitar o apartamento e tal. Então, a gente teve que fazer aí meu sócio passou com um problema de doença
fudido também e tal, e o Arley tinha acabado de casar. Cara, foi uma fase dificílima, e a Zero Paper, lá no Rio de Janeiro, a gente morando lá, deixou as famílias em Brasília e foi pro Rio de Janeiro fazer uma aceleração na 21212, uma aceleradora digital que era uma das mais conhecidas do Brasil. Cara, e é impressionante, assim, como sempre aparecem as pessoas para ajudar a gente, cara, sempre, sempre. E tinha uma rede de mentores e tudo, então, nesse André, momento... André, rapidinho, a Zero Paper Rio, foi que ano isso? Só para a gente contextualizar A aqui gente na linha do chegou tempo. em 25 de abril de 2012, no Rio de Janeiro. E de 26 de abril agora é meu aniversário. Então eu lembro que eu cheguei um dia antes, em 2012, meu aniversário. A Zero Paper era um sistema de gestão financeira para microempresa. Então, o cara podia fazer... Naquela época, a gente estava fazendo a migração. A gente pegou 2 ciclos, né? Naquela época, estava saindo do desktop para cloud. Então, saindo desktop para ter um pouco de mobile. Então, ainda estava muita coisa desktop, QuickBooks tinha um Quicken, sabe? Muita coisa desktop, a gente saindo do desktop para o mobile. Então, a gente surfou aquela onda, a gente já nasceu mobile, já nasceu cloud, e o pessoal usava muito Excel, e era Excel ainda instalado na máquina, não era nem o Google Docs hoje, que você tem um ambiente compartilhado naquela época, não, você tinha que fazer download da planilha, backup da planilha, não podia 2 pessoas mexer ao mesmo tempo. Nós não estamos tendo financeiro de contas a pagar e receber, tinha um pouquinho de faturamento, mas coisa para microempresa, bem fechado para microempresa, sabe? Então, e aí naquele momento a gente surfou essa onda, e agora estamos surfando talvez a onda de novo de sair da inteligência artificial, que agora mudou completamente a tecnologia de novo, e a gente está exatamente no meio desse imbróglio do que era antes, do que é novo, né? Então, basicamente, as europeias fomos para o Rio, mudamos. Gente, alguém tem uma pergunta, pode interromper aí, tá? Vai indo, o Beto vai organizando aqui, pode ir tocando. Ó, QuickBooks na época. QuickBooks ou QuickBooks Zero Paper? Pedro. E aí, o que acontece? Beleza, fomos pro Rio, montamos aí, a gente conseguiu o primeiro investimento da Zero Paper, de um investidor anjo, e aí, porra, tem história, assim, super, super, assim, que me arrepia, né? Cara, a mulher do meu sócio passou por um problema de saúde muito sério, e a gente tinha um evento chamado Demo Day, que era o dia de demonstração da empresa depois de 6 meses de aceleração, 7 meses de aceleração. E, cara, o Cadu precisou, e só o Cadu falava inglês. Eu e Arley não falávamos inglês. Aí, Cadu precisou ir para Brasília, e esse cara não ia deixar a gente apresentar em português. E aí eu falei, Arley, a empresa morreu, velho. Acabou, não vai ter jeito mais não. A gente não vai conseguir pegar o investimento, a gente vai conseguir apresentar. Os investidores, tinham 120 investidores lá naquela época. Cara, não é que no dia do Demo Day, Cadu chega lá no Rio de Janeiro, a esposa dele tinha feito a cirurgia, e ele deixou ela em casa, deixou alguém cuidando dela, pegou um avião e foi pro Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu não sei, cara, se eu faria isso. Sem sacanagem, eu não sei se eu... Ainda bem, tipo assim, acontece as coisas, por exemplo, Cadu falava pra mim, eu não sei se eu deixaria meu filho, eu era o único que tinha filho na época, eu não sei se eu deixaria meu filho e minha mulher em Brasília. Ainda bem que foi com você, André. Eu falei, velho, eu não sei se eu deixaria uma mulher recém-operada em Brasília. E o Arley, eu não faria nenhum dos dois, entendeu? E tal. Mas o Arley fez coisas também super legais. Acabou o dinheiro, teve uma época que acabou o dinheiro, e o Arley falou assim, cara, a gente tem só um carro. André, você que conhece de carro, pra caramba, e você gosta de carro, essas coisas, vende o carro, racha o dinheiro entre você e o Cadu aí, que eu tenho umas economias. A gente não vendeu o carro, e a gente conseguiu ir. Então, assim, cada um, velho, cada um tem um detalhe, sabe? Se não acontecesse o que aconteceu comigo, ou com o Cadu, sabe? Talvez, assim, bicho, não dava certo. Então, você olha e fala assim, as coisas não faça difícil só com os outros, cara. Passa difícil com todo mundo, eu acho, sacou? Todo mundo passa um perrengue danado para conseguir o sucesso, conseguir executar as coisas. A vida nunca é fácil para ninguém. A gente não pode achar que a nossa é mais difícil que a do outro, porque a vida é difícil pra caramba. Então, e, cara, Cadu chegou lá, apresentou, aí a TOTOS investiu, comprou 12% da empresa. Eu falei, puta merda, agora sim. Aí foi do caramba, a TOTOS comprou um pedacinho e tal, a gente pensando que a gente ia ligar a Zero Paper. A Zero Paper era um sistema muito simples, e a TOTOS tinha o Series 1, Series 2, Series 3, o Proteus e tal, tem todos os softwares da TOTOS pra cima. A gente nunca conseguiu pegar um cara da Zero Paper e ligar no Series 1. Nunca, porque o Series 1 era um RP muito parrudo já, para uma empresa pequena e média. E a gente era para um MEI e um micro, sabe? Um sistema de gestão financeira. Então, o cara que saía da Zero Paper falava, cara, eu preciso de mais funcionalidade, nota escalatónica de produto, nota escalatónica de serviço, eu preciso de um pouquinho de venda. E a gente era um controle financeiro com as coisinhas legais para substituir bem o Excel e o pequenininho usar, porque ele também não tinha conhecimento. A gente tinha uma pegada de educação muito forte dentro do software, sabe? Aí a Intuit chegou no Brasil e falou, cara,
eu preciso comprar vocês, porque vocês, a gente adquiria um usuário a 30 centavos, cara. Cada usuário a 30 era de reais, era assim, e adquiria 3,5 mil clientes por dia. Crescia, que você não tem ideia.